Bom dia, paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu corpo, Deus abençoe a sua alma e Deus também abençoe o seu coração. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o conceito, o processo e como Deus abençoou a vida de José. O preâmbulo que eu quero falar para vocês é o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus, querido, estabelece um propósito, um alvo, ninguém tira. Quando os marcos são de Deus, ninguém pode tirar os marcos divinos. Embora o homem tenha que passar pelo processo, embora o homem tenha que passar pela restauração, pela restituição, pela reconstrução, e até para que possa destruir alguns conceitos errados na vida desse homem. Então, você vai perceber que José, queridos, ele foi um homem que passou por toda uma caminhada. José foi um homem íntegro, José foi um homem extremamente disciplinado, José foi um homem temente a Deus, amante da palavra de Deus, amante do próprio Deus, de uma forma tremenda e abençoada. José foi um homem sem paralelo na história no sentido de disciplina e obediência à palavra de Deus. E você vai perceber que José ele teve alguns percalços, alguns testes na vida dele e transformou José no homem que ele foi e que é uma referência para todo ser humano na face da terra, para todo cristão. José ele é sempre comentado pelas pessoas, por quê? Porque ele é um homem que tem vários ensinamentos. Ensinamento de perdão, ensinamento de disciplina, ensinamento de superação, ensinamento de obedecer a palavra, ensinamento de como vencer a tentação, de como vencer a provação, de como vencer os intempéries da vida. Então José foi um homem fantástico, José foi um homem extraordinário. José foi um homem de Deus que grandes coisas Deus fez na vida deste homem. Foi um homem de Deus que Deus usava muito e Deus fazia grandes coisas na vida desse homem. Mas vamos lá ver o texto. Diz o seguinte: então José não se podia conter diante de todos que estava com ele e clamou: fazei sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele. Quando Jessé se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Queridos, podemos observar aqui algo interessante. José, ele foi um homem segundo também, eu creio, o coração de Deus. Não como Davi. Davi foi um homem de coração quebrantado, mas José, ele foi um homem de segundo o coração de Deus. Porque todos os homens de Deus são homens segundo o coração de Deus. Agora, o que ocorre é o seguinte: José passou por alguns intempéries. No início do chamado de José, vocês sabem, José, segundo alguns estudiosos, tinha ali cerca de 16 para 15 anos, alguns estudiosos falam até em 12 anos. Pois bem, e José, queridos, ele era um filho querido do seu pai. O seu pai lhe concedeu uma túnica diferente. E os irmãos de José não eram convertidos. Os irmãos de José não eram convertidos. E criaram ciúme, inveja e lançaram José numa cova. Né? Fizeram aquela ensinação toda, aquela produção toda e jogaram José numa cova. Né? Só que Deus, querido, tem um plano na vida das pessoas. Né? José tem um plano, Deus tem um plano na vida das pessoas. E ali foi quando Deus usou a José para ser governador do Egito. Porque o sonho de José estava dentro dele. Eu já vi umas pessoas falando, mas José foi imaturo, que José foi isso, que sei o que e tal. Mas espera ainda, vamos considerar um adolescente de 14, 15 anos, ele fala de coração, gente. Ele fala com... É, eles são destemidos, não é isso? Então já vi muitas pessoas, é porque José não deveria contar o sonho. Sim,
normalmente é isso que deveria acontecer para um homem feito, uma pessoa de razão na sua maturidade. Mas se você pegar um adolescente mimado pelo pai, graciado pelo pai, então ele vai fazer isso sem que venha fazer com maldade ou venha fazer sem olhar os olhares de inveja das pessoas. Então foi o que aconteceu. Então José ele foi falar isso para os seus irmãos e os irmãos ficaram com inveja porque ele falou que o sol e a estrela, o sol, a lua e as estrelas iam se dobrar diante dele, que eram os pais e os seus irmãos. E aí os irmãos pegaram o ar, ficaram indignados, né? Ficou tudo revoltado, cheio de demônio, e tentou matar José, mas Deus era com José e eles não fizeram isso. E o que foi que aconteceu? José, ele foi vendido como escravo, e como escravo ele passou vários processos. Como escravo ele venceu várias batalhas dentro da casa de Faraó, né? E dentro da casa também de Potifar. Então foram vários processos que José venceu. E não bastante isso, José foi para a prisão. E lá na prisão, Deus honrou José, que aonde Deus colocava José, aonde José ia, Deus era com ele. Queridos, uma coisa que eu aprendo é o seguinte: não é o lugar que vai fazer você, é você que vai fazer o lugar. Não é o lugar que vai fazer você, é você que vai fazer o lugar. É uma regra que eu aprendo sempre. Não é o lugar que me faz Oséias, pastor Oséias, não. É eu que faço o lugar. É eu que determino o lugar. É a presença de Cristo, claro, em mim, como falo eu, a presença de Cristo em mim, eu dando lugar, eu dando evasão, eu dando oportunidade, eu dando todo espaço que vai fazer em mim a transformação. É o Espírito Santo que vai fazer em mim a transformação. Porque de mim mesmo eu não tenho nada. Quem sou eu? Eu sou um só pó e cinza. Eu sou apenas um simples servo de Deus e nada mais. Mas só que o nome de Jesus é me dado com autoridade. O nome de Jesus é me dado com poder. O nome de Jesus é me dado com interpretez de espírito. Então, o crente, querido, ele tem que mudar a situação. O crente tem que mudar a esfera do lugar através de decretos, de palavras proféticas, de declarar a palavra do Senhor assim como a palavra do Senhor é. O crente não pode ficar à mercê da situação, ele tem que mudar a situação. Agora, ele passa por processos. Ele passa por processos. José, ele foi do porão, do poço ao palácio. E interessante que até a prisão foi um degrau que ele subiu a mais. Ele estava num poço, né? Depois foi para a prisão, depois foi para o palácio. Então, queridos, são etapas que você tem que obedecer na sua vida. E esse texto que nós chegamos, José se deu a conhecer seus irmãos, porque Deus já tinha colocado em José algumas regras de administração, algumas regras de ciência, e José se tornou um dos homens mais importantes do mundo naquela época, se não o mais importante. Mas um dos homens mais importantes do mundo era José. E seus irmãos foram ter com ele, aqueles irmãos que tinham pisado nele, hostilizado, tratado com desdém, com descaso, com diferença, tentando até mesmo contra a sua própria vida. Aqueles irmãos, queridos, estavam diante dele, numa extrema necessidade. Interessante que ele não se vingou, pelo contrário, ele ofereceu a paz, ele ofereceu amor, ele ofereceu refrigério, ele ofereceu acalento, ele ofereceu o bálsamo do Espírito Santo, o conforto para os seus irmãos. É tanto que ele chorou e todo mundo ficava ouvindo o choro dele, um choro que saía do fundo da alma. E a visão dele foi tão profunda que ele não culpou os irmãos. Ele viu que era um propósito de Deus para ele chegar aonde ele chegou, para que o mundo tivesse uma pessoa que salvasse milhões e milhões de pessoas e representasse o próprio Deus. Veja aqui. Agora, pois, não entristeçais, nem vos pese nos vossos olhos por me haver de vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem saga. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus.
Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Então, queridos, uma coisa que ele fez é o seguinte: ele venceu o mal com o bem. Ele devolveu as pedradas que ele recebeu com graça, com favor, com beneplácitos para a vida dos seus irmãos, com benefício para a vida dos seus irmãos. E eram os mesmos irmãos que tentou matá-lo, jogá-lo no poço. Mas, querido, outra coisa que eu aprendo: não adianta jogar você no poço. Não adianta jogar você aonde quer que você esteja. Porque se Deus tem algo na sua vida, meu querido, é Deus que vai te promover. Não adianta. Se você tem um coração apenas contrito a Deus, um coração temente a Deus, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas façam, não importa o que as pessoas tentem fazer contra você, Deus sempre vai colocar você em um alto nível. Deus sempre vai colocar você em um nível maior. Então, queridos, muitas pessoas ela têm essa ciência e consciência de que ela tem um chamado de Deus, mas por causa das tribulações, mas por causa dos intempéries da vida, das agulhas da vida, as pessoas ficam paralisadas, as pessoas ficam inertes, as pessoas ficam fixadas em um ponto. E é necessário que o Espírito Santo venha trabalhar para que as pessoas venham sair desse lugar de paralisia. Qual o lugar de paralisia que você está? Será que você ficou paralisado com a palavra de alguém? Será que você ficou paralisado com uma ação de alguém? Será que você ficou paralisado com a situação da vida? Queridos, não, 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 não. A Bíblia fala que uma coisa fácil, o apóstolo Paulo, um homem que experimentou de tudo na vida, de todos os intempéries, avançando, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para a questão diante de mim, sigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, você precisa partir para cima dos seus objetivos, partir para cima dos seus alvos, partir para cima daquilo que Deus te falou para com você fazer. Seja um pregador do Evangelho, seja um homem cheio do Espírito Santo, seja um homem cheio de Deus. Aonde Deus te colocar, pode ser na prisão, pode ser no palácio, pode ser no buraco, mas seja um homem cheio do Espírito Santo, seja um homem cheio do poder de Deus, seja um homem cheio da unção de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar aos 7 anos. Aos 7 anos, claro que não foi uma pregação homileticamente, exegeticamente, hermeneuticamente correta, mas, queridos, Deus começou a me usar ali, desde que eu me entendo como gente. Deus começou a me usar aos 7 anos de idade. Então, queridos, e a cada dia Deus vai me enchendo de uma nova graça, de um novo conhecimento, de um novo saber, de um novo proceder. Então, nós devemos ser esse, como José. Primeira coisa, não guarde rancor. José não guardou rancor dos seus irmãos. José não guardou rancor dos seus irmãos, embora os seus irmãos teve que passar pelo processo. Os seus irmãos teve que passar pelo processo de Deus. Porque se não fosse assim, assim não seria tido. Por quê? Porque os irmãos iam estar no orgulho, na prepotência, na vaidade, na soberba, né? E iam colocar o dedo na cara de José, ia ser aquela coisa toda, mas Deus falou: olha, eu vou passar aqui um tempo para que eles possam ver que eu sou Deus na vida de José e vou pesar a mão sobre a vida deles. A verdade foi essa. Essa que é a verdade. É essa que é a verdade. Não para prejudicar, mas, queridos, quando Deus traz um peso, ou uma disciplina, ou um castigo, Ele traz ordem. Ele traz ordem. Entendeu? Deus não disciplina ninguém para matar, nada disso. Deus disciplina para trazer ordem, para trazer restauração. Né? Deus castiga aquele que ama. Deus corrige aquele que ama. Para trazer o que? Restauração. Né? Então, queridos, José ele foi produzido pelo próprio Deus. José foi produzido pelo próprio Deus. E assim, e o interessante de José é que ele foi um homem que ele cumpriu os propósitos de Deus.
E habitarás na terra de Goze, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca, que vos fala. E fazeis saber, meu pai, toda a minha glória do Egito, e tudo que tem de vista, apressai-vos fazer descer meu pai para cá. E lançou o pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Benjamim chorou também ao seu pescoço. Ou seja, ele falou, ainda deu uma instrução, olha, vocês vão ficar bem. O mundo todo está perecendo de fome. E a fome, queridos, naquela época, era a fome, pense na fome da África, multiplique por 1000. Era a fome que saia arrasando todo mundo. E os países que não tivessem mantimentos, os países que não tivessem um estoque, todo mundo morria, para você ter ideia. Tinha países que eram dizimados por causa da fome, porque não tinha um grão de. Imagine, você não tem um grão de feijão para comer durante 7 anos. E ele estocou, Deus deu sabedoria a ele, que ele estocou. Aqui é um princípio também de sabedoria, de graça de José, que você vê que José ele foi um homem que ele foi sábio segundo o próprio Deus. Né? Ele estocou aqueles alimentos durante 7 anos. Ele teve um sonho, né? O melhor, o faraó teve lá o sonho e ele interpretou 7 anos de fartura e 7 anos de vaca magra. Então, foi o que ele fez. Ele estocou na fartura, ele estocou tudo que ele tinha com todas as forças, né? Usava o necessário e estocou tudo que ele tinha com todas as forças. E nos 7 anos de vacas magras, de fome, ele tinha o suficiente para sustentar tanto o Egito como outras nações. Então, você percebe um poder de administração, um poder de simplicidade na vida de José. Né? E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, dizendo. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos seus olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos fazer isto, carregai os vossos animais e parte, tornai a terra de Canaã. E tornai ao vosso pai e vossa família, e vinde a mim, e eu vos darei a melhor da terra do Egito, comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. Então, se percebe que José ele tinha uma preocupação também com a família, de restabelecer a família, de colocar a família em lugares altos, de fazer uma coisa abençoada para a família, um legado. E o versículo 23 é forte. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas do trigo, pão, comida para o seu pai, para o caminho. E despediu seus irmãos. E partiram, disse: não contendeis pelo caminho. Né? E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó, seu pai. Então, queridos, você vai ver José, um homem tremendamente usado por Deus, um homem tremendamente usado pelo Espírito Santo. E interessante que, além disso, além de abençoar os irmãos com mantimentos, com soluções, ele dava instrução: olha, não contende com os caminhos, porque ele sabia que as pessoas iam querer tomar aquilo que era dos irmãos, né? E ele foi mais sábio ainda, ele foi um homem prudente, um homem coerente, e ele não deixou que os seus irmãos fossem até mesmo aterrorizados por pessoas, né, que poderiam aterrorizar eles. Então se percebe algo muito íngreme, algo muito pertinente, muito forte na vida de José, no sentido de que ele, além dele, preservar os seus irmãos, né, você vê que ele dá instruções aos seus irmãos. Dá instruções aos seus irmãos. E, queridos, e foi daqui que praticamente que o povo de Israel cresceu dentro do Egito. Porque Israel cresceu dentro do Egito. Para você ter ideia, aqui começou todo o Israel de Deus. Aí você vai ver que Abraão, Isaac e Jacó, e José e seus irmãos foram descendentes, né, de Abraão, descendentes de toda a família de Abraão. Abraão está lá atrás, mas todos eles aqui são descendentes de Abraão, inclusive o próprio José.
E esse povo se multiplicou e foi multiplicando, 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 e se tornou um povo forte, um povo abençoado, um povo lindo, um povo querido, um povo restaurado por Deus. E hoje nós podemos observar, queridos, que Israel é uma nação profética, abençoada, uma nação que Deus restaurou, que Deus fez com suas próprias mãos. E tudo isso começou também com José. Um dos pilares de Israel foi José. E José ele deu uma ordem seguinte: quando ele encontrasse a terra, porque ele estava no Egito, ele sabia que ele não era do Egito. Interessante que o termo é Josué no Egito, não Josué do Egito. Ele estava no Egito, ele não era do Egito. E quando ele deu uma ordem aos irmãos dele, o seguinte, que quando ele morresse, ele sabia que ele era um profeta, que Deus daria uma nação para Israel, para o povo de Israel, né, uma nação fixa, e que levasse os seus restos mortais, né, depois de ele ter vivido uma vida farta no Senhor. Então, queridos, ele tinha essa consciência, ele tinha essa ciência. E José foi um homem que ele falou de perdão. Interessante que ele colocou sempre os nomes dos filhos, né? Manassés, Efraim, e um quer dizer que Deus esqueceu da minha dor, né? Deus me fez esquecer da minha dor, e outro é que Deus me fez prosperar no lugar que estou. Então, queridos, José foi um homem sem igual, no sentido de superar obstáculos. Um homem que não guardou mágoa, um homem que não guardou ressentimento, um homem que perdoou aqueles que fizeram mal, um homem que tinha a sabedoria estratégica de Deus, um homem que bebia do próprio Espírito Santo, um homem que Deus falava, Deus ensinava, Deus conduzia, Deus instruía, Deus orientava de todas as maneiras. José, ele passou em vários testes. José passou em vários testes que até outros homens de Deus na Bíblia não tinham passado, né? José passou, por exemplo, José, ele foi tentado pela filha, pela mulher de Potifar, e ele caiu fora. Era um homem, José naquela época, ele era um homem jovem, tinha uma aparência bem formosa, né, como diz a Bíblia, e só que a mulher de Potifar colocou o olho nele para querer tentar destruir a moral de José. E Josué aqui caiu fora. Ele, como diz a Bíblia, fugir das paixões da mocidade, ele já sabia disso. Porque além da mulher ser uma mulher ímpia, era uma mulher casada e cheia de demônio, ele caiu fora dessa mulher, né? Ele fugiu dessa mulher, né? E Deus lhe presenteou com a Zenete, uma mulher cheia de Deus, cheia da graça, cheia da unção e do Espírito Santo. Então, queridos, são ensinamentos que nós devemos ter para nós hoje. São ensinamentos que nós devemos ter para nossas vidas hoje. Então, José foi um homem muito preparado por Deus. Então, quem é que você precisa perdoar? Quem é que você precisa colocar como uma pessoa que você precisa perdoar, que precisa liberar perdão? Quem é? Quem é que você precisa, queridos, perdoar? José perdoou seus irmãos. Qual a estratégia que Deus tem dado para você, aonde você está? Será que você tem bebido do Espírito Santo? Será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que você tem sido impulsionado por Deus? Dirigido por Deus? Ou dirigido pela sua vontade? Será que você tem sido um homem que guarda mágoa, uma mulher que guarda mágoa, ressentimento? Ou uma pessoa igual a José que liberou perdão? Ou uma pessoa que igual a José que deixou Deus trabalhar na sua vida? Então, queridos, é para se pensar. É para se pensar. E Deus fez grandes coisas na vida de José, porque Deus viu um coração quebrantado. Queridos, Deus, ele pega os improváveis. Deus pega os improváveis. Deus não gosta de trabalhar com o orgulhoso. Se tem um sujeito que Deus não gosta de trabalhar, é o orgulhoso, o prepotente, o arrogante, o soberbo. Porque você vai ver todos os homens da Bíblia, todos eles eram pessoas humildes. E quando eles foram ficar arrogantes, Deus trazia para a humildade novamente. Você vê José, Deus tirou o quê? Do poço
Davi vivia nas cavernas, fugindo de Saul. Deus colocou como rei de Israel. Moisés passou 40 anos no deserto, sendo treinado por Deus. E todos esses homens, queridos, viveu dias de treinamento, anos de treinamento. Então, queridos, não despreze os dias que Deus te dá o treinamento. Os dias que você está no animato, os dias que ninguém lhe vê, os dias que você ora, que ninguém lhe vê. Não queira reconhecimento do homem, queira reconhecimento de Deus. Não queira ser reconhecido pelo homem, porque o homem não tem nada para lhe dar, a não ser que Deus espere ele. Queira reconhecimento de Deus. Queira ser o que Deus quer que você seja. Então, José, ele entendeu o processo, cada processo ele entendia, é tanto que todo lugar que Deus colocava ele e que ele ia, ele era o cabeça. Até na prisão, José foi o líder da prisão, no bom sentido. No bom sentido, no que é mais espetacular, no que é mais altruísta. Então, no poço, qualquer lugar, José ele foi indispensável. Sabe por quê, querido? Ele tinha a bênção de Deus. Ele tinha o favor de Deus. E além de mais do que isso, ele tinha a esperança, ele sabia ouvir o Espírito Santo, e ele sabia fazer o que o Espírito Santo mandava ele fazer. Para José, querido, não importava nada nesse mundo. Quando pessoas assim, Deus dá tudo, Deus agracia. Para José só importava a glória de Deus. José era desesperado pela glória de Deus. José era um louco pela glória de Deus. Nesse bom sentido, né? Então José, ele tinha essa concepção de buscar Deus. Porque ele sabia que a nação dele não era aqui terrena, era celestial, mas contudo Deus honrou ele aqui na terra. Tem um salmo que diz que pereceria sem dúvida se não houvesse a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu quero dizer, queridos, que Deus vai te fazer você ascender. Busque o Espírito Santo, busque a Deus, que Ele vai fazer você ascender. E ouça a voz. Além de você buscar, você precisa ouvir a voz. Eu estava vendo até de um pastor, ele falou o seguinte, que ele não tem tempo para dar a sua carne, as misérias e as mazelas, porque ele ouve a voz do Espírito Santo, e essa é a nossa conduta também. Então você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa se conectar, você precisa ser um ouvinte do Espírito Santo. Não tem aquelas pessoas que são ouvintes da rádio, né? Tem ouvinte de alguns programas de TV, ouvinte de pregadores, pastores que são muito bons, mas seja também ouvinte do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai sussurrar no seu coração, no seu ouvido. Você ser, queridos, o homem segundo o coração de Deus ainda hoje. Porque a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Deus procura. Deus não procura, queridos, que é o mais bonito. Deus não procura o que é mais belo. Deus não procura os letrados. Deus não procura os intelectuais. Deus não procura os mais formosos. Deus não procura os mais sábios. Deus não procura os mais ricos, os mais pobres, o latino, o europeu, o asiático, o que nasceu na América Central, na América do Sul, América do Norte, na África, na Ásia, na Oceania. Deus não procura aquele que nasceu na Europa. Não, Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Aonde tem um adorador, Deus está caçando. Deus procura, Deus caça essas pessoas. E que eu e você sejam essas pessoas. Que possamos ser íntimos ao Espírito Santo, que possamos ser amigos do Espírito Santo ao tal ponto, queridos, que possamos ser cheios do Espírito Santo. Possamos ser homens de Deus, homens preparados para o reino, homens preparados para fazer a vontade de Deus. Não sermos carnais, né? Infelizmente, hoje em dia, muitos pastores têm se perdido, muitas igrejas têm perdido a visão, né, do reino, com campanhas que se coloca as coisas, o ter em vez do ser. Muitos pastores têm, infelizmente, não têm compreendido, né, aquilo que Deus colocou na sua mão. E eu oro por eles para que eles venham se encontrar no caminho certo e venham ouvir a voz de Deus. Conheço um ministério fantástico, pessoas fantásticas, mas só que tem uma visão do reino diferente, completamente no ter e não no ser. E o evangelho é o ser e não ter, né? E graças a Deus, queridos, eu posso falar
com 42 anos que nasci no Evangelho. Graças a Deus por isso. Tem pessoas, glória a Deus, porque tem pessoas que foram para outro lugar e não sou melhor do que nada. Pelo contrário, isso me dá uma dever de cada dia mais ser um homem de Deus melhor. Mas eu louvo a Deus por isso. Por não ter conhecido o mundão, por não ter conhecido as alturas desse mundo, e por estar na presença de Deus, e até aqui Deus tem me ajudado. Mas o que ocorre? Eu quero que essa essência passe para todas as pessoas na face da terra, que todos sejam cheios do Espírito Santo. Sou um homem perfeito? Não, nunca vou ser. Agora, você é um homem que busca a perfeição e um homem que anda segundo o coração de Deus. Eu posso dizer isso. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Você precisa ser uma mulher segundo o coração de Deus. Você precisa ser um homem segundo o coração de Deus. Você precisa ser um pastor segundo o coração de Deus. Pare de manipular as pessoas. Pare de ser um homem manipulador, uma mulher manipuladora. Deixe o Espírito Santo de Deus agir. Se você tem o Espírito Santo de Deus, deixe ele agir na vida das pessoas. Não queira controlar tudo, não queira ser um ditador, não. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir. Aonde o Espírito Santo de Deus, ainda há liberdade. Amém? Então, que Deus abençoe seu corpo, a sua alma, seu coração. Que você venha ser abençoado com essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus venha falar com você poderosamente. Amém? Escreve aí, dá aqui o like e escreve um comentário se lhe ajudou essa mensagem, para que possa termos mais pessoas sendo abençoadas. Forte abraço. Deus abençoe. Fui.